Você já deve ter ouvido falar em pensadores como Freud, Piaget e suas explicações sobre o desenvolvimento do ser humano. Professora, eu queria lançar uma pergunta para a senhora. Nós vemos o crescimento assustador. Por outro lado, nós estamos vendo aí que a própria educação sendo prensada com essas divulgações dos professores Googles da vida e companhia limitada. Será que é possível, num futuro, nós fazermos com que esse conhecimento seja, vamos dizer assim, prensado pela nossa educação, pela nossa cultura? Olha, eu acredito que sim, desde que, né, eu sempre digo, tudo precisa acompanhar a transformação. A formação de professores, a academia, né, precisa acompanhar essa transformação. Curso superior, o profissional que eu coloco no mercado de trabalho precisa ser um profissional com as características do mercado de trabalho, né? E veja bem, o mercado de trabalho hoje, se me perguntarem assim, qual a profissão hoje, ou o que eu preciso formar o meu aluno, né, o teste vocacional, ele não existe mais. Olha a loucura que é a sociedade do século XXI. Não adianta mais eu fazer teste vocacional com o meu aluno, porque a profissão de hoje pode ser que daqui a 5 anos ela já não exista ou ela seja diferente. É verdade. Né? É verdade. Com a rapidez que as coisas estão. Então, esse profissional, principalmente o professor... É o professor da educação artística, isso, né? Que pena, né? O professor que entra no mercado de trabalho hoje, ele precisa hoje entender do todo. Né? Ele não pode ser mais alguém que se forme dentro de uma área, por exemplo, eu sou formada em língua portuguesa também, e não adianta me formar só na língua portuguesa. A academia ela tem que se preocupar em formar este professor para que ele possa entender essa sociedade e trabalhar com esse aluno, né? A senhora está dizendo que temos maus professores no mercado? Nosso programa é sem censura. Não, eu não vejo assim maus professores, né? Mas eu acredito que a preparação, ter o preparo é fundamental. Eu vou aprofundar nessa questão. Não é segredo, eu sou, antes de estar na comunicação, eu sou advogado. Sim. E claro que para mim exercer a minha atividade, eu tive que passar por uma prova na OAB, essa prova hoje aí que é comentada no Brasil inteiro. Dificuldades e mais dificuldades. Será que falta isso também? Eu discuto sempre para o médico. Será que falta para o professor também essa prova final de aptidão para ver se ele está apto ao exercício da atividade quando ele sai do banco da faculdade, professora? Eu não vejo que seria ruim se isso acontecesse. Né? A sociedade hoje precisa de bons profissionais, profissionais competentes, profissionais que entendam de educação, né? E por que não? Eu não sou contra as avaliações. Eu acho que eu acredito que nós só consigamos medir se nós tivermos um instrumento de medida. Entendi. Né? Porque na educação, quem responde por ela? Se eu não alfabetizo bem um aluno, quem responde por este erro? Né? Se nós pararmos para pensar, é um profissional que não precisa se retratar hoje. Né? É verdade. Quem responde quando um aluno sai de um 3º ano, de uma escola básica, e ele não consegue passar em nenhuma universidade? Ele não consegue entrar num Enem, ele não consegue superar nem as suas próprias expectativas. Quem responde? Eu tenho uma colocação, e até por uma questão de respeito que eu tenho aos professores do Estado, aos professores do município. Eu falo que a atividade do advogado, professora, ela mexe com 2 coisas sagradas do ser humano, que é a liberdade e o patrimônio. O médico, ele é um pouco mais acima porque ele lida com a vida. Eu coloco o professor na mesma trincheira porque ele mexe com a educação e com a cultura. Ou seja, penso eu que essa prova de aptidão ao professor que vai sair para o mercado do trabalho não seria demérito nenhum. Muito pelo contrário, uma valorização à própria classe, né? Exatamente. Mas, professora, eu vou voltar ao nosso assunto, Sim. Saímos um pouco aí. Eu queria que a senhora falasse para nós quais são as fases do aprendizado do aluno de hoje desde a infância.
Do ponto de vista do profissional da educação, obviamente que o pedagogo que vai tratar com essa criança, né, desde a infância, depois quando ele entra no Fundamental 2, aí já vem a docência, os professores por disciplina, esse pedagogo, ele tem que entender muito, principalmente de 3 grandes pensadores que a gente coloca na educação. Tem outros que são seus seguidores, claro, mas como ideia principal, né, na nossa linha de pensamento, eu acredito que seja o Freud, né, nas questões do desenvolvimento dessa criança, né, desde a questão do 0 aos 2 anos, das atitudes, da forma de conviver, né, e a questão da aprendizagem que vem através do Piaget, Vygotsky, Vallon e outros tantos pensadores que tem por aí, né, que são pensadores da educação. Mas, acima de tudo, né, que o pedagogo precisa entender dessas fases, né, a família, a escola precisa trabalhar essas fases com a família, porque ela não tem obrigação de Hoje saber. Ela contribui nesse processo, professora? Olha, do ponto de vista geral, eu às vezes acredito que sim, mas existem muitas dúvidas em relação a isso, né? Porque também produto dessa sociedade nós nos assustamos com muitas coisas. Por exemplo, deixar mais claro, uma criança numa situação, numa determinada fase da vida dela, a sexualidade, o se conhecer é natural. Nós trazemos na nossa história algumas questões de tabu em relação a isso e tudo mais. Quando ela chega em casa e comenta, o pai se assusta, porque ele vê tanta coisa ruim na televisão em relação a isso, chega a ele tanta informação, né, que ele se assusta e ele vai até a escola. E aí que eu digo que a escola tem que estar preparada, né? O pedagogo tem que estar preparado, o professor tem que estar preparado para esclarecer para esse pai, né, a situação, né, para esclarecer para essa família e para trazer essa família ao entendimento. Professora, está faltando matérias no currículo escolar das escolas brasileiras hoje? Quando a senhora coloca dessa forma, me parece que falta algo a ser acrescentado. Nós temos os temas transversais, né? Já existe uma preocupação, né, de que tenha determinados assuntos serem abordados na escola. Eu não vejo que falta conteúdo, eu vejo que falta preparo, que falta estudo, que falta até uma clareza, né? Porque às vezes a gente tem que trabalhar muito, os pais colocam na escola para esclarecer, os pais colocam na escola para a criança ler e aprender. Entendi. Né? Para a criança ler. Eu quero que a meu filho leia e escreva. Quanto mais, eu coloco com 3 anos e eu acho que o meu filho tem que ler e escrever com 3 anos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A criança, antes de ler e escrever, ela precisa aprender e passar por fases, e aí eu me refiro a essas fases, né, de uma forma muito madura. E aí a função da escola e a função da família, né? Não é aprender a ler e escrever aos 3, nem aos 4, aos 6 anos é o ideal, ela vai aprender aos 7, é o ideal, cada coisa a seu tempo. Entendi. Mas para a família ainda, a escola serve para ensinar a ler e a escrever. Professora, eu perguntaria, acredito eu que a escola deveria servir também para iniciar uma criança a relação social dela, viver em uma sociedade? Com certeza, com certeza. Esse social, ele começa na verdade na família, né? Mas eu começo a viver com os meus pares, né? É na escola. É lá que eu aprendo as regras do jogo. Porque em casa, se eu for filho único, ou se eu tiver um irmão, ou é o irmão mais velho, ou é o irmão mais novo. Né? Ou eu sou filho único. Então, as regras do jogo com o meu igual, com o meu par, eu começo a aprender na escola. Alguns princípios são fundamentais e eu falo na pré-escola, que para as famílias brasileiras a educação infantil não tem uma importância como em outros países que a gente vê. Claro, na maioria das vezes coloca as próprias crianças para ser cuidada lá no período, num determinado período, e não no sentido cultural, né? As crianças indo muito cedo também para esse tipo de situação e têm a oportunidade de aprender outras coisas também, que não só a educação. Professora, quando nós falamos na questão do currículo escolar, essas evoluções, como mudar, por exemplo, na questão propriamente sexual da vida do cidadão, num mundo que hoje tudo é coletivo. Tudo é coletivo. Como fazer, tudo é professora? coletivo, né? As relações são coletivas. Big Brother está aí, exato, que não me deixe, né, falar o contrário.
Mas eu vejo essa preocupação que a escola tem que ter. A escola não é só para ensinar a ler e escrever. A escola, como bem dito, trabalha a educação, né? E a educação como um todo. O ser é holístico, ele precisa do todo. Um bom cidadão ético aprende na escola. É verdade. Né? E depois do intervalo, um pouco mais sobre o papel da família no processo educacional. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. A escola é representada pela figura do professor, que deve ser duplamente sensível para entender os anseios dos adultos e das crianças. O ideal é que o professor atenda individualmente cada aluno durante o período de adaptação.